Você que está começando a ter oportunidade na igreja ou que já prega há um tempo e às vezes pensa que tipo de mensagem eu vou pregar, que tipo de texto eu vou pregar, eu fui convidado para uma célula, para um culto no lar, para um GC ou na igreja mesmo, o que eu prego? No vídeo de hoje eu vou te entregar 10 versículos bíblicos e vou te dar um norte em cima desses 10 para você escolher um deles. São versículos muito poderosos, muito lindos, mas ao mesmo tempo também são simples para quem está começando. Então vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez por aqui, é claro que eu vou falar isso. Se inscreva, seja muito bem-vindo à nossa família que a gente gosta de chamar de fé equilibrada. E você aqui é muito bem-vindo. Tem vídeos sobre tudo que se relaciona à vida cristã, à vida com Deus, cotidiano cristão, sempre com esse processo, com esse entendimento de fé equilibrada, tá? E se você quiser saber algum assunto que porventura a gente ainda não falou, pode colocar nos comentários, pode pedir, que com muito carinho eu leio todos os comentários e vou agregando conteúdo aqui. E muitos vídeos aqui do canal, sem dúvida, pessoal, saíram dos comentários, vocês pediram e eu gravo aqui. Após o vídeo eu te convido a compartilhar com o máximo de pessoas e o like já pode deixar agora. Então é o seguinte, esses textos, eles são de uma profundidade muito grande. Então, de acordo com o seu nível de homilética, o que é homilética? É a arte de pregar. Você pode trazer uma mensagem muito detalhada, muito profunda, rica em teologia, mas também você pode pregar uma palavra embasada, sólida, dentro da perspectiva do evangelho, sem nenhuma heresia, mas também um pouco mais simplificado. Isso vai de níveis de pregador para pregador. Se é uma mensagem mais profunda ou uma mensagem não tão profunda, o que vai ser mais importante no final das contas é se você não está sendo herege, se você não está inventando nada. E é o que a gente fala muito aqui no canal, a exegese, quando você faz uma interpretação errada. Exegese. Quando você faz a interpretação correta, é exegese. A diferença de uma palavra para outra é apenas a letrinha I, logo no início. Exegese e exegese. Exegese, a errada, e exegese, a correta. O primeiro versículo que eu quero te dar aqui, o primeiro texto bíblico, está lá em João, no capítulo 3, verso 16. Com certeza, esse é o texto central da Bíblia. Então, se você vai pregar pela primeira vez, pregue João 3,16, ou se você quer trazer uma mensagem de vitória, de bênção, de avivamento, de transformação, de arrependimento de pecados, João 3,16. Se quiser uma pregação para novos convertidos, pregue João 3,16. Se você quiser uma pregação para a Santa Ceia, pregue João 3,16. Se você quiser uma pregação para um culto de bênção, de milagre, de vitória, de fé, João 3,16. Esse texto ele é tão poderoso que ele se aplica a qualquer momento. E o que está escrito em João 3,16? Por acaso alguém não sabe, a gente vai ler todos os versículos que eu vou citar aqui, a gente vai ler para você poder ter um entendimento do assunto. E eu vou te dar umas diretrizes importantes aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vai me explicar o passo a passo de como eu vou pregar essa mensagem? Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um vídeo aqui no canal, que ele tá nessa playlist que você tá assistindo, nessa playlist tem lá como montar um sermão do zero. Eu explico introdução, desenvolvimento, conclusão, o passo a passo. Tá uma aula. Na verdade, esse vídeo que eu tô me referindo aqui é uma aula, tá? Tá lá e você pode assistir, vai ser muito enriquecedor pro seu ministério, tá bom? Aqui eu vou te dar os tópicos ou sugerir assuntos que você pode inserir dentro dessa perspectiva aqui do texto, tá bom? Se tratando de João 3,16, você tem que falar do amor de Deus, que foi tão poderoso que se manifestou em carne e o próprio Deus habitou entre nós, na figura de Jesus. E ele deu esse filho por nós, para morrer por nós. Olha que esse texto é o mais lindo da Bíblia, não é à toa. Então, explore o amor de Deus, que foi tamanho, que ele não deu um buquê de flores pra gente, ele não deu uma bênção financeira, ele não deu um carro zero, ele deu seu único filho. Você que tem filho sabe, quem tem filho sabe. Cara, a gente nunca daria os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu não daria por ninguém os meus filhos. E Deus entregou o filho dele por nós. O segundo texto está lá em Tiago, no capítulo 2, verso 26. Olha só o que ele diz. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
É o famoso texto fé sem obra é morta, né? E você pode explorar isso de forma muito simples. Deus chamou a todos para o serviço dele. É claro, nem todos foram chamados para serem pastores ou missionários, ministros de louvor, mas existem inúmeras atribuições no reino de Deus. E a obra do Senhor não se limita somente à igreja, tá bom? Não é só no culto que você vai servir a Deus. Nós servimos a Deus nos nossos ministérios como família. O ministério sacerdotal do pai, da mãe, o filho, tudo isso é ministério. Então, quando a gente faz com amor, quando a gente serve a Deus honrando pai e mãe, quando a gente serve a Deus amando a nossa esposa como Cristo amou a igreja, quando a gente serve a Deus sendo submissa, a mulher sendo submissa ao seu marido, então tem muito a se desenvolver aqui. E você vai explorar que Deus quer que tenhamos fé, Ele quer que a gente creia, e a nossa fé ela vai se expressar em obras. Não adianta uma pessoa falar que está de dieta e comer um hambúrguer. Então nosso comportamento tem que subsidiar o que a gente fala, senão é hipocrisia. O terceiro texto está lá no Salmo 119, verso 11, que diz assim, olha, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse texto é lindo demais e esse aqui, João 3,16, eu prego pelo menos 2 vezes por ano, é um propósito que eu tenho. Agora, esse Salmo 119,1 aqui, eu preguei recentemente, não tem uma semana que eu preguei num culto de adolescentes. Aí eu trouxe essa palavra, porque ela é muito legal, ela serve para jovem, ela serve para adolescente, ela serve para adultos, serve para casais, serve para um culto só de mulheres, só de homens, enfim. E o conceito é guardar a palavra no coração. A gente pode andar com a Bíblia física e deve andar, sem dúvida. A gente tem a Bíblia instalada no nosso celular? Tem, mas o mais importante é ela estar no coração. O sentido disso é, se eu tenho a palavra guardada no meu coração, eu conheço os estatutos do Senhor. Mais do que ser um religioso, eu sou um servo, eu sou um filho, eu sou um cristão saudável. E um cristão saudável tem a Bíblia decorada na cabeça? Quanto mais, melhor. Tem a Bíblia impressa? Sem dúvida, mas tem que ter ela tatuada no coração, porque através da Bíblia no nosso coração, nós vamos gerar vida, nós vamos gerar obras, frutos e seremos usados por Deus com grande unção e maestria. E antes de entrar no quarto versículo, eu quero te lembrar que você pode ser o meu aluno. Se você quiser aprender a pregar, desenvolver seu ministério como pregador, você pode participar da jornada Pregue Bem e se tornar um aluno e participar comigo de aulas profundas, onde eu ensino tudo sobre homilética. Como é que você vai pregar, como é que você monta um sermão, quais são os tipos de sermão, qual é a postura de um cristão durante a pregação, como é que você tem que se vestir, porque tem o que nós chamamos de branding, você tem um estilo, você tem que respeitar esse estilo, mas também tem que ter o bom senso do local que você tá, como que você vai fazer a interpretação do texto bíblico de forma coerente. Então, assim, tem muito conteúdo, até como pregar através das redes sociais, você vai aprender comigo lá, tá bom? Então, tá aqui o link na descrição e no comentário fixado. Se você quiser se tornar um aluno dessa jornada, eu vou te receber com muito amor e carinho, e eu tenho certeza que você vai subir de nível no seu ministério como pregador. Então vamos lá, o quarto. Qual que é o quarto? Mateus 6,33, que muita gente tem de cor também, que diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Bem, esse texto ele se explica por si só. Tem muitas profundidades que a gente pode tirar desse texto? Tem. Mas se você às vezes está um pouco nervoso, está começando agora, e no básico aqui, e no arroz e feijão nesse texto, sem dúvida você vai impactar a igreja, porque ele é muito profundo. Então, aqui você vai explorar a ideia de que nós temos que buscar em primeiro lugar. Lembre-se disso. Não é buscar exclusivamente, é buscar em primeiro. Se eu busco algo em primeiro lugar, é porque eu estou buscando algo em segundo, algo em terceiro, algo em quarto. E eu tenho que entender que o reino de Deus não se refere à igreja, viu, gente? O reino de Deus é maior do que a instituição igreja. É claro que a igreja faz parte do reino. O que eu prego e ensino muito é, em primeiro lugar, Deus, segundo lugar, família, terceiro lugar, trabalho e quarto lugar, igreja, tá? Se você respeitar esses 4 pontos, você vai estar envolvido na atmosfera do reino de Deus, tá bom? Algumas pessoas mais religiosas podem até se escandalizar e falar, não, mas a igreja tem que vir na frente do trabalho. Não, não tem que não. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos trabalhar. A sociedade que a gente vive hoje, que Deus instituiu, que Deus permitiu que se instituísse, é uma sociedade capitalista. A gente tem que pagar aluguel ou prestação da casa, conta de água, conta de luz, e condomínio, IPTU, uma parcela, colégio de criança, o material escolar, alguns têm plano de saúde, outros... tem muita coisa. Sem a sua renda, você pode se tornar, às vezes, um peso para a igreja. E a igreja precisa ser mantida. Então você vai trabalhar, vai conquistar a riqueza e vai aportar
na igreja, na casa do Senhor, em missões, em um irmão que às vezes não está com a mesma prosperidade que você naquele momento. Então, quando a gente fala buscar o reino, é tudo isso, tá vendo? Já foi essa aula aí, mas fique tranquilo que eu vou ter um vídeo só explicando esses 4 pontos de forma bem detalhada para você. Mas aqui você não pode esquecer que Mateus 6,33 é um gol de placa se você for pregar, e ele é muito tranquilo e não tem como muito você se perder nesse assunto não. Um outro texto que é famosíssimo e que ele é bem simples para você que está começando, está lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui é a missão, é o DNA da igreja, está no nosso sangue, nós temos que realizar o ide. Se nós não formos, quem vai? A Bíblia diz, quem ouvirão se não há quem pregue? Aqui é uma mensagem de despertamento da igreja. Às vezes as pessoas ficam muito tempo em rede social e não evangelizam por ali. Passa o dia no trabalho e não evangeliza lá. Passa a semana toda indo para aula, para faculdade, para escola e não dá testemunho lá, não é sal, não é terra. E por todo mundo, é claro que a gente imagina, eu vou para a China, eu vou fazer missões transculturais na Índia. Amém. Mas a sua casa já é o ide. A sua vizinhança já é o ide. Os ambientes que você frequenta já são o id. Você pode ser chamado por uma questão mais transfronteirística, né, para sair talvez da sua cidade natal, etc. Pode. Mas até quem não foi chamado para ser um missionário em outras nações também foi chamado para ser um missionário aonde ele está. Outro texto que é muito lindo e é muito bacana, que está lá em Josué, no capítulo 1, verso 7, que Deus vai falar com Josué o seguinte: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aqui é o seguinte, qual é o contexto histórico? E sempre que você for pregar, pesquisa o contexto histórico para você entender aonde aquele texto está se passando, tá? Você não passar vergonha nem falar nenhum tipo de bobagem. Aqui, Josué está assumindo o posto de maior liderança do povo hebreu, que foi herdado após a morte de Moisés. Então, realmente, é um cargo de muita responsabilidade. Ah, mas e o que isso traz para a gente nos dias de hoje? Bem, aqui é um princípio bíblico, e o princípio, ele é imutável. O que é um princípio bíblico? É uma orientação que Deus dá quando nós cumprimos algo no mundo espiritual acontece. Um princípio, por exemplo, é honrar pai e mãe. Outro princípio é melhor é dar do que receber. Outro princípio é buscar Deus em primeiro lugar. Existem vários princípios, dezenas de princípios. Aqui está dizendo um princípio muito poderoso que é qual? Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, tome cuidado para cumprir e exercer toda a lei. Aqui a gente está falando da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que Deus está falando para Josué que Moisés havia registrado. Hoje, essa lei se expande a toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus. Então, se eu tiver bom ânimo e cumprir a palavra de Deus, Deus vai me fazer viver uma vida próspera, valente, uma vida de vitória. Então, esse texto é lindo, ele não é difícil, como eu te expliquei aqui rapidamente o contexto histórico, e a aplicação dele é muito prática para os dias de hoje. O 7º versículo que eu vou te sugerir para pregar de forma simplificada, digamos assim, é igual ao violão, né? Tá aqui meu violão. Às vezes você pega a cifra, é muito difícil, tem umas cifras que são dificílimas. E aí tem alguns sites que tem ali um botãozinho dizendo assim, cifra simplificada. Aí se resume é quase sol, ré, mi menor e dó, né? Quem toca violão sabe o que eu tô falando. Se resume basicamente a 3, 4 notas, você toca a música inteira. A minha sugestão para pregação para quem tá começando, pregação simplificada. Não tenta ser um baita expositor da palavra de forma muito profunda se você está começando. Vai no garantido e com o tempo você vai se expandindo em conhecimento, domínio de público, confiança, né? Controle de respiração para não perder. Às vezes está numa respiração fora da cadência e aí a sua voz fica arranhada e não dá um bom resultado para quem está te ouvindo. E o 7º é o Salmo 37, verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Dependendo, e ele fará, depende da tradução. Entrega o teu caminho. O que é o caminho? A vida. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Ah, então eu vou ficar parado? Não, eu vou entregar minha vida. E o que é entregar a vida? É cumprir a Escritura. Eu não posso falar que eu entrego a minha vida e não faço nada. Tem muita gente que na igreja às vezes levanta a mão, aceita Jesus, acaba o culto, volta para a vida de pecado. Não muda nada. Falou que aceitou Jesus, na verdade, não fez a menor diferença. Então, como nós já lemos aqui em Tiago que a fé sem obras é morta, eu tenho que entender que entregar o meu caminho ao Senhor, entregar minha vida ao Senhor é realizar obras. E quando eu estou
obedecendo a palavra, é porque eu tô confiando no Senhor. E aí, meu amigo, não tem jeito, o mais ele vai fazer. Se eu entrego a minha vida, cumpro a palavra de Deus, tô confiante, não tô murmurando, não tô reclamando, Deus vai fazer. O 8º versículo, ele é lindo demais, muita gente usa ele, muita gente cita ele. Às vezes não é nem o texto principal da pregação, mas ele acaba sendo referido durante a pregação. Muitas pessoas usam Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Muito legal isso, né? Esse texto, ele é uma promessa, é um cumprimento de princípio, tá dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Aí você vai estudar a palavra de Deus, você vai orar a palavra de Deus, você vai consultar a palavra de Deus e vai fazer as suas orações. Ao pedir, Deus vai te dar. Ah, então tudo que eu pedir, Deus vai me dar? Tudo que você pedir, Deus vai te dar a resposta. Às vezes pode ser um não. Ah, mas Deus respondeu minha oração? Respondeu, dizendo não. As pessoas acham que a resposta de Deus é só quando é sim. Você tem pai, você tem mãe? Se você teve um pai presente, uma boa mãe que te educou, certamente você ouviu muitos nãos da sua mãe e nãos do seu pai. Eu falo não para os meus filhos todos os dias. Todo dia. É difícil passar um dia sem eu falar não. Porque me pedem coisas escabrosas, coisas sem sentido. Ah, eu quero comer chocolate na hora do almoço no meio da semana. Meu irmão, é não garantido. Com certeza é não. Eu vou estudar e eu vou entender que existem princípios de ação e reação. Você pode até citar uma física aqui, né? Alguma coisa assim de ação e reação. Mas é muito simples. É um texto que está dizendo: olha, faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. É um texto lindo e eu super recomendo que você o pregue. O 9º verso diz assim, ó, o 9º texto que eu quero te indicar, o nosso combinado aqui hoje foram de eu te entregar 10 versículos que eu acho que são mais simples de ser pregados. E eu reitero, pode ser mais difícil, mais profundo, se você quiser esticar mais a corda. Mas para quem tá começando e no arroz e feijão usando esses textos, não tem pra onde errar. O 9º verso que eu quero dizer é João 8,32. Muito citado ultimamente no meio da política, né? Mas ele é um texto profundo que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus ainda em João também vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, quem é a verdade? Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a Jesus e Jesus vai te libertar. A verdade é o conhecimento das coisas de Deus. E o conhecimento das coisas de Deus liberta. Liberta do quê? Da ignorância, liberta do jugo diabólico, liberta da escravidão satânica. Então, sem dúvida, esse texto ele precisa ser pregado. Essa é a grande verdade. Tem que pregar o tempo todo de Jesus. A interpretação é muito simples. Pessoal, como é que você vai conhecer a Deus? Orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias, medita na palavra do Senhor, cita o Salmo 1, medita na palavra de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu devido tempo dá o fruto. Conheça a verdade, medita, porque quanto mais você conhecer da palavra, mais você vai conhecer de Deus. Quanto mais de oração você for, mais profundidade você vai ter no relacionamento com Deus. Prega João 8,32, que esse texto é magnífico. E o 10º texto que eu vou te citar agora é o Salmo 23,1, que é lindo demais, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma pregação de confiança, de adoração. O texto original em hebraico diz: o Senhor é o meu pastor e por isso eu já tenho tudo. Quando nós temos Deus como o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele atende às nossas necessidades, Ele sara as nossas feridas, Ele tira de nós os nossos carrapichos, Ele nos desvira quando a gente cai com as pernas para cima, Ele nos traz um cajado, porque o cajado tem aquela voltinha, sabe para quê? Para pegar a ovelha pelo pescoço e puxar para o meio do rebanho. Deus nos corrige porque nos ama, Deus cuida de nós porque nos ama, Deus faz a obra dele na nossa vida porque Ele nos ama. E sim, Deus é o nosso Senhor e o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pessoal, eu espero que vocês tenham sido edificados, acrescidos em conhecimento com este conteúdo aqui. Faz essa lista aí desses 10 versículos, você já tem 10 pregações aí, ó, por um bom tempo, hein? Bom tempo de pregação. Se você for pregar uma vez por semana, você já tem aí 2 meses e meio, 3 meses de pregação, tá joia? E lembrando, se você quiser se tornar o meu aluno da jornada Pregue Bem, você vai clicar no link aqui da descrição ou no link do comentário fixado e vai se tornar hoje o meu aluno. Se você se cadastrar hoje, você já recebe acesso à maioria das aulas já agora. Entrou para a jornada, vai ser gerado um login assim para você e você vai começar a desenvolver ainda hoje o seu ministério como pregador. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no coração, forte abraço, tchau, tchau.